Bom dia. Bom dia. Bom, Dória, eu recebi também uma carta sua, já é do meu conhecimento essa carta, mas numa carta a gente não fala tudo o que a gente deseja. O que te traz aqui, Dória? O que é que mais te traz aqui? É o certo incômodo que eu estou tendo por estar percebendo determinadas atitudes de pessoas que me cercavam. E essas atitudes que muitas vezes não condizem com a realidade, com a minha postura, com a minha dignidade. Mas a verdade é que algumas pessoas da sociedade com as quais eu convivi a minha vida inteira estão me evitando. Algumas pessoas baixam a cabeça quando eu passo, outras comentam, eu entro num salão, uma conversa é interrompida. E isso está me incomodando mais do que eu gostaria. Espero que a gente consiga prosseguir a conversa aqui, a gente não interrompa a conversa como está sendo interrompido nos salões. E essas pessoas, eu passo, elas falam alguma coisa de mim, alguns amigos me procuram querendo dar bons conselhos, falando que eu deveria ter atitudes de um cavalheiro, mas eu sempre tive atitude de cavalheiro, só tenho atitude de cavalheiro. Então eu não entendo muito essas atitudes dessas pessoas que me cercaram durante tantos anos. Dória, na tua carta me colocaste algumas coisas e eu vou te fazer algumas perguntas, Dória. Me falaste sobre a tua mãe. Me surpreende que não tenhas me falado sobre teu pai. Como é o nome da tua mãe? Da minha mãe? É. Bom, minha mãe é Margaret. E meu pai eu tive muito pouco contato com ele. Ele faleceu, eu ainda não tinha nem nascido na realidade. Então, porque na verdade eu não tenho muito o que falar sobre meu pai. Eu não vou mentir para o senhor, isso para mim também não é motivo de vergonha. Minha mãe é de uma família nobre inglesa, mas meu pai ele não tinha dinheiro. Minha mãe era uma mulher muito linda e muito visada na sociedade. E ela fugiu com meu pai. Vários cavalheiros se ajoelhavam aos pés dela, pedindo a mão dela em casamento, mas ela não quis de nenhum. E acabou fugindo com um que era pobre. E antes mesmo de eu nascer, meu pai, ele num duelo, ele perdeu o duelo, foi atingido com a espada. E isso foi uma coisa muito triste, porque disseram que foi a mãe do meu avô materno, que acabou que foi quem me criou, um homem muito rígido. E então isso deixou minha mãe muito triste. Tanto que pouco depois que eu nasci, ela estava muito triste, vivendo uma depressão muito grande. Ela também faleceu e me deixou com meu avô materno, que foi quem me deu tudo que eu tenho, minha educação, meu nome, mas também que foi um homem muito rígido, marcou muito a minha infância e a minha adolescência, que era um homem muito, muito rígido. Me chamam a atenção duas coisas, Dória, que eu vou te falar. A primeira, bem, tua mãe tão formosa e tão bela, ela, né, tendo muitos cavalheiros de joelhos, ela parece que se ajoelhou diante do pai, do teu pai, fugiu com ele. Apesar de ele ser, pelo que diz, de uma
vamos dizer, de um nível inferior, supostamente. A outra coisa, me dizes que o teu avô te deu o teu nome. Te pergunto, Dória, qual é o nome do teu pai? Eu não sei. Quer dizer que teu pai não te deu o teu nome? Não. Minha mãe, toda a minha distinção veio da família materna. Como é que te sentes a esse respeito, não tendo o nome do pai? É uma coisa que já me incomodou muito, principalmente na infância, onde a gente tinha encontros, né, com encontros com famílias, e na escola mesmo eu estudei no colégio interno. Então isso foi muito difícil para mim na infância. Na adolescência melhorou um pouco, mas não é uma coisa fácil, principalmente na sociedade que a gente vive, né? Graças a, não vou dizer a Deus, mas graças a alguma coisa, eu tive minha mãe e ela me deu toda a respeitabilidade que eu tenho, a família da minha mãe. Mas não ter o nome de um pai, e ele ter morrido da forma que morreu, e toda a história ter acontecido da forma que aconteceu, hoje, eu já estou com 35 anos, eu já encaro isso de uma forma positiva. Eu acho que ela foi uma mulher muito corajosa e transgressora, como eu espero ser. Não tomando a atitude que ela tomou, mas enfrentando também essa sociedade com a qual eu não concordo em nada. Mas é uma questão muito difícil para mim, essa do meu pai, dela ter escolhido um homem que não fosse da nossa sociedade, ter fugido com ele, e toda a história dele ter morrido antes mesmo de eu ter nascido. É uma tragédia, né? Certamente. Mas me chama a atenção também, não, Dória, que tu na carta dizes que queres te apaixonar. De qualquer forma, me chama a atenção que tua mãe deve ter feito isto, executado por aquilo que queres encontrar, pela paixão. Este legado, a sensação que eu tenho, ainda te é devido, né? Não consegues te apaixonar. Eu vivi um grande amor. Eu era muito novo. Foi uma história linda, uma atriz. Eu não vou dizer o nome dela em respeito, mas... Não, diga, tudo aqui é possível. Nada sai daqui, Dória. Nós estamos numa sessão íntima. Tu podes confiar. Daqui nada sai. Síbio Vane. Era como ela se chamava. Uma atriz linda, linda, belíssima. Logo, pouco tempo depois que eu conheci Lord Henry, o meu amigo que indicou o senhor, ele me falou determinadas coisas e um dia eu fui andando pelas umas ruas que eu nunca andava em Londres, à procura de novidades. E eu cheguei num teatro, um teatro engraçado, uma coisa mambembe, cai nos pedaços. Eu entrei naquele teatro, não sei o que me levou a entrar naquele teatro. Eu jamais andaria por aquelas ruas. E estava ela... E aí era Romeu e Julieta. Aí começou, o Romeu era uma figura horrenda, um péssimo ator, aqueles atores que colocam caco e tudo. Imagina, um texto de Shakespeare. E de repente apareceu Sibyl, uma criatura linda, jovem, bela, uma voz. Eu me apaixonei. Assim. Comecei a ir todas as noites, sagradamente. Eu vi Julieta, eu vi todos os personagens que ela interpretava divinamente. Eu falei para ela, toda noite que eu ia, o dono do teatro queria me levar para conhecer a Sibyl. Acho que ele não estava acostumado com a presença de pessoas como eu naquele teatro. E então... Pessoas que procuravam. Pessoas, cavalheiros. Aquele teatro não era frequentado por cavalheiros. Pessoas que buscam, que entram. Então eu numa determinada noite, já estava completamente apaixonado por ela.
Eu aceitei o convite de conhecê-la e entrei no camarim. O camarim de uma atriz é um lugar muito interessante. Assim, o espelho é bem mágico, né? E lá eu falei com ela que eu considerava uma grande atriz e ela só me chamava de Príncipe Encantado. Falaram que eu era um príncipe encantado. Foi uma bela história, mas acabou. Como é que acabou? Acabou de uma forma muito trágica. Eu fui... eu espero que isso não saia daqui. Certamente. Eu fui visitá-la várias vezes e conversei com o Lord Henry sobre o fato de eu estar apaixonado e que eu ia me casar com uma atriz. Ele achou um debut muito banal, me apaixonar de cara por uma atriz. Mas o fato é que eu convidei ele e um pintor, grande amigo, Basil Howard, para ir ao teatro conhecer essa grande atriz. E ela interpretou terrivelmente mal naquela noite. Foi uma coisa escandalosa. E eu fiquei completamente decepcionado, porque eu tinha me apaixonado pela atriz que ela era. E então, logo após a apresentação da peça, Romeu e Julieta, os meus amigos foram embora rindo, eu fiquei lá e eu fui até o camarim falar com ela. Então eu disse a ela que tudo estava acabado, que eu não sentia mais nada por ela, que ela tinha me humilhado diante dos meus amigos, que eu ia fazer dela uma rainha dos palcos, eu ia fazer dela uma dama da sociedade, e que agora ela não seria mais nada, que ela ia continuar sendo a atriz que ela era no teatro que ela era, que ela estava. Eu fui embora bem incomodado. Eu fui para minha casa, dormi muito tarde. Eu pedi para o meu criado, o Vitor, não me incomodar. Desculpe se eu te incomodo com essas coisas. Não. Se o criado aqui te incomoda com essas coisas. Imagina. E logo depois, e aí eu acordei por volta de meio-dia, o que não é muito comum. Acordei muito tarde, já tinham várias cartas, inclusive de Lord Henry, eu não quis ler nenhuma. Estava muito incomodado, então dentro da minha casa eu decidi que eu ia procurá-la e ia me casar com ela, mesmo ela sendo uma atriz. Vantagem até, ela ia abandonar o teatro, ia ser minha mulher, seria uma coisa ótima. E aí eu decidi fazer isso, mas o Lord Henry praticamente arrombou a porta do meu quarto, perguntando se eu estava triste. Eu falei que estava, mas que eu já tinha superado e que eu estava decidido a me casar com Sibyl. E ele falou que isso era impossível, se eu não tinha lido o jornal, se eu não tinha lido a carta que ele me mandou. Eu falei que não. E Sibyl tinha se matado naquela noite. Ela foi encontrada morta no camarim. É uma coisa curiosa, porque se eu lesse essa história num jornal, num livro, eu choraria com certeza, é uma história muito triste. Mas quando eu vivi essa história, eu não consegui ficar triste. Eu não consegui chorar. Por um momento eu fiquei num certo estado de pânico, de o que está acontecendo. Mas pouco tempo depois eu acho que é melhor, né? Foi um fim belo, digno de uma grande atriz. E que bom que uma mulher se matou por mim, né? Pior se ela ficasse ao meu lado, me perturbando. Né? Felizmente, né? É. Não, me surpreende, desculpe-me te dizer, já que me escreveste uma carta, eu tenho alguns dados, e tu me dizes que as mulheres não querem sair de cena. Me surpreende, a tua mãe saiu de cena muito preteritamente da tua cena, não? Não tinhas um ano, provavelmente, por depressão, morreu, não sei se também não se matou. Me surpreende que também a Sibyl, no momento em que ela resolveu sair de cena,
exatamente, né, deixar de ser as mulheres de Shakespeare, né, e ser uma mulher, que tenha ocorrido tal funesto fim nessa relação de vocês dois. Perdeste a atriz e não recuperaste a mulher. Me surpreende. E o senhor falando agora, é uma frase que eu uso muito, né? Frase até de Lord Henry, que me ensinou essa... Mas que as mulheres não sabem a hora de sair de cena, mas as duas mulheres da minha vida souberam muito bem, né? É, exatamente o contrário do que tu me expressas aqui, né? É. Haveria alguma ligação entre as duas circunstâncias, te parece? O amor, né? As duas morreram por amor. Tanto minha mãe, quanto minha única paixão. Não compreendo bem o que tu me dizes. A tua mãe, a Margaret, a sensação que me passa é que talvez, pelo que tu me disseste, ela tenha morrido de amor pelo teu pai. Pelo meu pai. E esta outra, a Sibyl, morreu de amor por ti. São 2 episódios, 2 degraus da tua vida. E agora, aos 35 anos, qual é o teu futuro? O que é que pretendes da vida, não, Dória? Carregando essas máculas aí da tua história. Eu pretendo me livrar desse incômodo que eu tenho de não estar sendo bem aceito em círculos que eu sempre frequentei com muita frequência, né? Sempre. Então, só quero me livrar desse incômodo que eu sinto quando eu sinto que as pessoas estão falando de mim, só isso. Eu acho que eu já superei todos esses. Por mais difícil que eu não comento, isso é uma história que eu nunca conto, né? Então não superei totalmente. Mas essa história do meu pai, pouquíssimas pessoas sabem, pouquíssimas. Só as pessoas que viveram aquela época, né? Grey é sobrenome do teu pai? Não, da minha mãe. Não tens o nome do pai? Não. Então, é um capítulo escuro. Então, faça uma pequena reflexão, Dorian, para que a gente pense. Claro que eu estou te dizendo coisas que passam por dentro de mim, nem sei se cabem absolutamente. Mas no momento que morreu o pai, logo após, Margaret morre. Perdes o pai e perdes a mãe. No momento que morre a Sibyl, também não só morre a Sibyl, morre o homem da Sibyl. Porque depois disso, como mesmo disseste, não te animaste mais, tiveste paixões. Paixões que se constituíram e se desfizeram. Não? Mas, atualmente, não. És um homem, a sensação que me passa, desacompanhado. Eu tenho alguns amigos, eu frequento muitas festas, muitos saraus, eu dou muitas festas em minha casa, o senhor até está convidado para as próximas. Muito obrigado. Mas eu acho que eu vou me restringir a ficar no consultório contigo, sabe? Mas o fato é que poucos amigos. Lord Henry talvez seja, e o pintor Basil Howard também, mas eu não tenho contato com familiares, não, muito pouco. Acho que nós vamos levar um bom tempo
para nós nos tornarmos progressivamente familiares, nós dois, para desenvolvermos um pouco mais o que realmente te perturba. Por que é que aos 35 me buscas dessa forma? O que é que realmente está acontecendo contigo? Não sei, apenas teci algumas hipóteses. Eu também não sei. Para isso, né, Dória, é necessário que nós dois nos tornemos familiares. Possamos trocar confidências. Já estamos começando. Noto que tu me olhas com um olhar inquieto, algo desafiador. Não. Curioso. Eu também estou curioso para entrar aí dentro. Diga-me o que te ocorre, Dória. O que me ocorre em relação a quê? A qualquer coisa. É um tanto quanto novo para mim essa situação de me colocar em questão. Nunca me coloquei. Vivi os 35 anos sem pensar muito. Não é bem verdade. Tu me disseste que na tua infância e na tua adolescência, essa questão da morte da mãe e da morte do pai te inquietaram muito. Era uma coisa que eu procurava evitar, né? Mas te inquietavam, já estavam ali dentro. Choras muito, Dória? Choro. Não em cena, no quarto. Choras? Nunca em cena. Sempre sozinho, sempre... E por que choras, Dória? Às vezes porque eu acho que está muito... Não sei, mas tudo isso que está acontecendo, a única coisa que eu tenho hoje é a sociedade, que ao mesmo tempo é uma coisa que me incomoda. Eu tenho poucos amigos, então todo o meu tempo é voltado para o estudo das artes, para o estudo... E na realidade é tudo voltado para a sociedade, né? Porque e ao mesmo tempo essa sociedade é o que me aprisiona, é o que me deixa triste com as atitudes. Eu falo mal da sociedade o dia inteiro, todos os dias, e ao mesmo tempo eu não consigo me livrar dela. Então eu acabo sendo sozinho e vazio, né? E isso me deixa triste às vezes. Eu fico me perguntando por quê. Seria porque buscas num lugar o familiar e não encontras? Porque na sociedade não é a família, né? E veja, Dória, me dizes e me trazes que não tens família. Não tenho não. Hoje em dia, mas também foi um alívio muito grande quando meu avô faleceu, porque era muito rígido e muito castrador, era uma pessoa muito difícil de lidar. Então, quando ele faleceu, foi ao mesmo tempo que era uma dor, porque era uma pessoa que estava muito próxima, toda a minha referência de família estava nele. Foi eu era livre, né? Hoje, até os 18, eu vivi com um tutor que tentava organizar minhas finanças, mas
mas eu não respeitava muito as organizações dele. Então, mas depois disso, eu fiquei pleno. Então, era muito difícil ter a presença do meu avô. Mas era o que eu tinha de família. Achas que vais conseguir organizar as tuas finanças internas com esse tutor aqui? Espero que sim. Levaremos um bom tempo, não? Porque as finanças estão realmente desorganizadas, né? Diga-me, Dória. Um pouco desorganizadas. Se não tivessem desorganizados, para que necessitaria de um tutor, não? De um amigo, tutor. Eu me livrei de um aos 18 anos. Mas Mas, novamente me falasse aqui do teu avô, não? O teu avô é um homem trágico na tua vida, não? Responsável de uma forma ou outra pela morte do pai e pela morte da mãe. Deixando o pequeno Dorian desamparado. é um pouco trágico, sim. Eu pensei algumas vezes sobre isso. Ele foi responsável, dizem as más línguas, ele nunca me confirmou isso, mas que ele foi responsável pela morte do meu pai e ao mesmo tempo ele foi meu pai, né? Então é uma figura muito contraditória, porque ele que me criou e me deu tudo que eu tenho. Então, ao mesmo tempo que... E que te tirou. Que me tirou. Tirou meu pai, né? E tua mãe? E minha mãe. Mas se eu tivesse ficado com eles, eu não pertenceria à sociedade que eu vivo hoje. Mas tu está tão inquieto dentro dela. Tu já não a queres mais. Tu achas que ela te persegue, te olha, não sei o quê. E tu está tão insatisfeito com isso que tens, cara. Mas ela é tudo que eu tenho. Mas veja, mas estás inquieto, parece que não. Algo não está funcionando aí, né? Não é ali que estão que as coisas vão se resolver. És um grande artista, me disseste. Acho que são dados muito positivos. Te defendeste de uma forma. Olha, meus parabéns, Dória. A sensação que eu tenho por tudo que tu executaste na vida, és um sobrevivente corajoso. Mas nós temos que prosseguir. Temos que prosseguir para botar as finanças internas, arranjar as finanças internas, melhorar, discernir melhor a questão das finanças internas, torná-las, reencontrar o familiar, que é algo não que me parece não que te falta. E que organiza a finança familiar, não só a tua, a minha, de todos. Não sei o que pensas disso, não, Dória. É claro que eu estou te propondo um trabalho de reorganização de finanças internas que não se realiza da noite para o dia. Não se realiza sem um criado que vai... Esse criado aqui vai ter que te acordar. E vai também errar, não, Dória? Mas, sem esse trabalho conjunto, as finanças internas não vão para o lugar. Se é que vão, não? Espero que sim. Talvez queiras dizer mais alguma coisa, Dória.
muita coisa para pensar, né? Eu só não entendi muito uma coisa, porque eu falei que o que está me incomodando é a questão das pessoas estarem virando as costas para mim. E a gente falou muito sobre meu avô, minha mãe. Eu não entendo muito essa ligação. Mas as pessoas fundamentais na tua vida viraram as costas precocemente para ti. Tu te defendeste galhardamente. Não. Aos 35, à medida que o tempo passa, que o envelhecimento ocorre, essas formas de defesa vão fraquejando. E nós temos que recuperar defesas pretéritas, defesas que te faltaram, que foram descuidadas. Não? Te defendesse com a arte, mas meus parabéns por isso, mas só isso não basta. Eu acho agora, não, é que nós vamos ter que rearranjar a finança interna. E o trabalho que eu te proponho é rearranjar esta finança. É claro que é um trabalho, implica pensamento, e pensamento implica em dor. Eu me proponho a caminhar ao teu lado. Resta saber se tu te propões a isso também. Com certeza. Bom, não tenho tanta certeza assim. Mas vamos nos ver novamente, tá bem?